sejam muito bem-vindos ao podcast INSS sob análise com a doutora Raquel Viana. Já estava com saudade de gravar aqui para vocês. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante e muitos se perguntam, eu tenho uma doença, mas por que houve um indeferimento no INSS? Vamos falar sobre perícia médica. Você ou algum familiar, algum conhecido, já passou por essa situação de ter um indeferimento e se achar numa injustiça? Injustiça social porque tem a doença, mas não houve o deferimento? Hoje vamos abordar sobre isso. Eu sou a doutora Raquel Viana, advogada previdenciarista, pós-graduada, e no episódio de hoje vamos abordar esse assunto que geram dúvidas, medo e insegurança. Além disso, gera revolta entre os segurados do INSS sobre a perícia médica. Todos os dias, notem, todos os dias, milhares de trabalhadores comparecem ao INSS, acreditando, que por possuir a doença haverá, então, o direito, garantido pelo INSS, porque tem o exame, tem laudo comprovando, mas eis a surpresa. Automaticamente o benefício previdenciário é indeferido. É isso mesmo, é isso que acontece. Raras exceções ao indeferimento na justiça previdenciária. Mas quando recebe a negativa do INSS, surgem algumas indignações. Você já ficou indignado? Um familiar seu já ficou indignado? Como o meu benefício foi negado? Como o meu benefício foi negado estando doente? Como o INSS diz que eu estou apto se o meu médico me afastou? Se eu tenho um afastamento médico, que pode ser concedido uma doença por auxílio-doença temporária, por que houve indeferimento então do INSS? Porque muitas pessoas com doenças graves acabam tendo benefícios indeferidos? Eis aqui grandes indignações. E é justamente isso, e é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Porque existe uma diferença entre doença e incapacidade. Uma doença que é muito importante e é desconhecida pelos segurados. Você sabe me definir qual que é a diferença entre doença e incapacidade laborativa? E muitas vezes o segurado, por não saberem isso, só descobre depois da negativa do benefício. E aí já é tarde demais. Por isso, você que está aqui nos assistindo, aqui no canal VoxCast Previdência, aqui no YouTube, você já estará preparado e saberá qual que é a diferença. Inclusive, saberá, além da diferença, você saberá também estratégias para se prevenir, como chegar numa perícia médica, como possivelmente ter grande probabilidade de ter a concessão do benefício. Então, você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, você saberá. Espere lá até o final que você saberá, hein? Então, vamos lá. Aqui eu falei sobre que existe uma diferença entre doença e a incapacidade laborativa. E muitas vezes o segurado só descobre isso tarde demais, como eu disse anteriormente. Então, nós vamos fazer aqui um raio-x. Vamos fazer um raio-x da perícia médica do INSS. O que realmente é analisado? Quais critérios definem o deferimento? Os erros mais comuns do INSS, os bastidores das negativas e como o segurado pode se preparar tecnicamente para proteger seus direitos. Então, vamos abordar tudo isso aqui nesse episódio. Então, no bloco 1, no raio-x previdenciário, vocês podem estar se perguntando, mas doutora Raquel, o que é uma perícia médica? Muitos ouvem falar, chegam até a ir a uma perícia médica, tanto administrativa no INSS como judicial, no fórum, enfim, no jurado especial, enfim, na justiça estadual, justiça federal. Mas o que é a perícia médica? Então, antes de tudo, nós precisamos compreender qual que é a finalidade da perícia médica dentro do sistema previdenciário. Então, a perícia médica não existe simplesmente para confirmar se a pessoa possui uma doença, até porque já está comprovado, já está afirmado por laudos médicos, a pessoa tem o CID, tem o diagnóstico, então já tem a confirmação, já tem a afirmação do diagnóstico da doença. Então, a perícia médica não é para te diagnosticar, a perícia médica não vai confirmar se você possui uma doença. O objetivo principal da perícia é avaliar se existe a incapacidade para o trabalho,
Notem, a perícia médica vai avaliar se existe a incapacidade médica. E isso muda completamente, né? Isso muda completamente a análise do INSS, a análise do perito. Por quê? Pode haver circunstâncias da pessoa ter a doença. Inclusive aqui eu vou falar para vocês, dar alguns exemplos para vocês entenderem que pode acontecer de duas pessoas terem a mesma doença, mas terem as consequências vistas pelo INSS de forma diferente. Eu vou explicar aqui como que isso funciona. Mas muitas pessoas acreditam que ter um CID, possuir exames, realizar tratamentos, utilizar medicações, isso tudo as pessoas já entendem. Ah, já é suficiente para garantir meu benefício. Mas juridicamente, não. E também na forma administrativa, tá? Não é assim que funciona. Não é simplesmente, eu tenho um CID. Eu já peguei muitos casos de clientes que vai até o escritório apenas com um laudo, com um diagnóstico de um transtorno, né? Nada mais que isso, simplesmente com o CID e um laudo. Doutora, quero aqui um benefício assistencial, que no caso, nesse caso específico, era o LOAS, né? E aí eu falei, mas você tem mais documentos? Não, só tenho esse laudo com esse CID que comprova a doença. Gente, não é assim que funciona. Por isso que muitas vezes o INSS indefere o pedido. Não basta ter o CID, não basta ter o laudo. Tem que ter documentos robustos, tem que ter várias provas documentais. Ou seja, não quer dizer que você não tenha doença, não estou dizendo isso. Mas a gente precisa comprovar, de fato, comprovar com vários laudos, relatórios, prontuários médicos, comprovar que há a doença, há incapacidade laborativa. E detalhe, nós vamos ver aqui também, mais à frente, que não é só comprovar a doença ou só comprovar a incapacidade. Tem que comprovar além disso, como qual que é o nexo causal entre a doença, a incapacidade e a atividade laboral. Esse nexo causal é muito importante para comprovar e ter o benefício do INSS. Então, como eu disse aqui, muitas pessoas acreditam que ter um CID, possuir exames, realizar tratamento, utilizar medicação já seria o suficiente. Mas aqui afirmei que não é assim que procede no INSS. Mas, doutora Raquel, qual que é a fundamentação legal para isso tudo que você está me dizendo? Vejam só, anotem aí. Temos a Lei 8.213 de 91, que estabelece critérios específicos. Eu vou dizer alguns artigos, anotem aí para vocês saberem. Inclusive, procurem em Google, no código, no Vadmecum, ou até, para mais dúvidas e mais esclarecimentos, procurar algum profissional habilitado para tirar dúvidas jurídicas, tá? Mas temos o artigo 59. O artigo 59 da Lei 8.213 de 91 mostra o auxílio como incapacidade temporária. Ou seja, o auxílio-doença, né, exige a incapacidade temporária para o trabalho habitual. Por exemplo, doutora Raquel, eu caí aqui, tropecei, quebrei o braço. O médico me deu um afastamento de, 90 dias. 90 dias porque eu vou ter que engessar, vou ter que usar um ferro no braço, enfim. Aconteceu um monte de coisa. E aí, estou afastada pelo INSS, não consigo trabalhar porque quebrei o braço. E aí, como que fica? Auxílio-doença provavelmente será concedido, porque você tem um afastamento e tem a incapacidade temporária. Então, há a concessão, então, do auxílio-doença conforme a base, né, o artigo 59 da Lei 8.213 de 91. Agora, nós temos o artigo 42 dessa lei que eu mencionei. O artigo 42 menciona sobre a incapacidade permanente. A incapacidade permanente é o caso de uma aposentadoria por incapacidade permanente, que é o antigo aposentadoria por invalidez. Né? No caso dessa aposentadoria, exige o quê? A incapacidade total e permanente. Não tem possibilidade de reabilitação. Então, nesse caso, notem, não basta ter a incapacidade laborativa total e permanente. É preciso estar sem a possibilidade de reabilitação. Mas como assim? Como funciona isso? Notem só. Eu já presenciei tive um caso. A pessoa é deficiente física, né? Era visível a deficiência física da pessoa, que a pessoa não conseguia nem andar,
né? Apenas ficava sentado, tinha uma grande dificuldade de locomoção. Diante do benefício, diante da entrada, né, no requerimento de um benefício de uma aposentadoria por incapacidade permanente, porque a atual situação existiam laudos, exames médicos que comprovava que visivelmente, inclusive, aquela pessoa tinha uma incapacidade total e permanente. Agora vamos lá, me digam qual foi a decisão do INSS? Indeferiu o benefício. Mas por que indeferiu se estava visível a incapacidade total e permanente? Porque o INSS entendeu que aquela pessoa tinha atividade braçal, ou seja, não poderia ter atividade laboral devido à incapacidade laborativa, né, total e permanente, por causa da incapacidade física, né? Mas houve a reabilitação. Ou seja, a pessoa tem uma atividade braçal, mas o INSS entende que ela pode fazer uma outra função, ela pode fazer uma outra atividade. Nesse caso específico que eu estou narrando, a pessoa foi sugerida a ser um porteiro. O INSS entendeu, olha, você tem a sua incapacidade, mas você pode ficar sentado sendo um porteiro. Então, a pessoa teve que passar por um processo de reabilitação, passar a executar outra atividade. E ela não conseguiu se aposentar por incapacidade total e permanente. Mas, assim, teve um lado bom por um certo lado. Por quê? Porque eu consegui aposentar a pessoa por contribuição, porque ela tinha os requisitos preenchidos, enfim. Mas, o que eu quero mostrar aqui para vocês, que além da questão da incapacidade temporária, no caso do auxílio-doença que eu já disse, além da incapacidade permanente, que é total e, enfim, constante, né, sem possível voltar a ter novamente a saúde estabelecida, então a pessoa pode ter a possibilidade de uma reabilitação. Tá? Então, aqui, eu quero destacar aqui, não basta exigir, não basta ter apenas a doença, né? É necessário existir a incapacidade laborativa comprovada. Mas eis a questão, sendo comprovada que não há possibilidade, inclusive, de uma reabilitação. Né? Então, quando comprovada que não existe nem a possibilidade, devido à incapacidade, nem a possibilidade de uma reabilitação para uma outra função, então existe grandes chances, sim, de o INSS conceder o benefício. Tá? E aqui, caros ouvintes, está um dos pontos maiores aqui de confusão entre os segurados. Muitas pessoas acabam se confundindo, porque é aqui, entre o ponto. 2 pessoas possuem exatamente a mesma doença. E aí, vão ter a conclusão completamente diferente perante o INSS. Por quê? Mas por que, doutora Raquel, que isso acontece? Porque o INSS analisa impacto funcional. Ele analisa a limitação real da pessoa. Analisa a atividade profissional exercida. Capacidade residual. Analisa a possibilidade de adaptação e a reabilitação profissional. Reabilitação foi o que eu falei anteriormente. Então, por exemplo, aqui, vou dar detalhes. Uma pessoa com hérnia de disco pode continuar trabalhando normalmente em atividade administrativa. Ai, doutora, eu tô com de dor na coluna. Eu não consigo ser, para um auxiliar ali de pedreiro, né, o mestre de obras, ser um pedreiro porque, minha coluna, não consigo. Mas existe uma grande probabilidade de haver uma reabilitação para atividades administrativas. Né? Mas, me digam, existe a possibilidade de uma pessoa que tem hérnia de disco de continuar exercendo a atividade braçal? Pegando ali concreto, pegando bloco. Existe essa possibilidade? Então, enquanto a outra pessoa exerce trabalho braçal pesado, essa pessoa, para atividade, se comprovada que nem mesmo com reabilitação, pode estar totalmente incapacitada. Então, o INSS pode entender que grande chance, sim, de ter a concessão ao benefício, tá? Então, o INSS, ele avalia não apenas a doença, então ele avalia a repercussão daquela doença sobre a incapacidade ou sobre a capacidade laboral da pessoa. E esse, talvez,
seja um ponto importante aqui o mais importante, inclusive, nesse episódio, porque eu quero destacar, como eu já falei algumas vezes inicialmente, que ter a doença não significa automaticamente possuir a incapacidade. Então, isso não quer dizer que a pessoa não sofre, tá? Eu quero deixar bem claro aqui. Se o INSS entender que tem a doença, mas não tem a incapacidade, não quer dizer que a pessoa não sofre, não tem suas dores, né? Não tem um acompanhamento médico. Não estou afirmando isso. Apenas estou alertando e esclarecendo aqui para vocês, caros telespectadores, de que existe uma diferença e que há necessidade de um alerta, há necessidade de comprovar realmente, né? Para não chegar na hora H e ter a seu indeferimento. Pelo contrário, que tenhamos, assim, bons resultados, não é mesmo? Então, essa é a nossa função, de transmitir para vocês aqui informações de qualidade. Voz que conecta, voz que tem a transformação, né? Então, não significa dizer que a doença não exista. Mas, como advogada, expor juridicamente, eu tenho que dizer que para o INSS, doença não é incapacidade, porque existem conceitos diferentes, né? Outro exemplo aqui para vocês entenderem, uma pessoa que tem ansiedade. Uma pessoa que tem ansiedade pode possuir a ansiedade controlada e continuar trabalhando com remédios, com tratamentos, acompanhamento, terapias, né? Então, algumas pessoas conseguem trabalhar controlando as crises de ansiedade. Já outras pessoas podem apresentar crises frequentes, incapacidade de socialização, limitação cognitiva, pode ter a incapacidade funcional severa. Perceberam? Uma pessoa tem a ansiedade, a outra pessoa também tem ansiedade. Mas vocês viram que a repercussão é diferente em uma e na outra, né? E é isso que o INSS analisa. Por exemplo, a fibromialgia, né, que inclusive agora, no ano de 2026, foi considerada uma doença, uma incapacidade laborativa. Então, inclusive, vou ter um episódio aqui para falar especificamente sobre a fibromialgia, tá? Assim como também para doenças mentais, que inclui a ansiedade, transtorno de pânico, né? Então, eu vou fazer um episódio e vou falar especificamente para cada situação, para que vocês saibam seus direitos, tá? Mas no caso aqui da fibromialgia, o INSS, ele costuma exigir forte demonstração funcional. Por quê? Porque muitas vezes, no caso da fibromialgia, é uma doença que as dores são internas. Você tem fibromialgia? Você tem algum parente que tem fibromialgia? A fibromialgia é uma doença que a dor só é sentida por dentro pela própria pessoa. Algo que você não vê que a pessoa tem aquela doença. Às vezes está olhando a pessoa elegante, bem bonita ali, né? Todo mundo, uau, como você tá linda. Mal sabe que aquela pessoa tem uma dor interna. Porque a fibromialgia são dores que vão ficando roxas como se fosse por dentro, né? Então, por isso, como que não é algo visível, o INSS exige forte demonstração funcional, né? Então, não existem exames objetivos ou específicos para comprovar a fibromialgia. Então, relatórios detalhados, históricos terapêuticos, informação funcional, tudo isso se torna fundamental, principalmente para comprovar a fibromialgia. Então, outro caso aqui, para vocês entenderem, doenças ortopédicas. As doenças ortopédicas, como no exame, pode demonstrar uma alteração. É mais fácil. Então, perceberam que existe diferença aqui, por exemplo, de doenças ortopédicas que talvez um raio-x, uma ressonância, a pessoa consegue ver as alterações ali, né? No caso da fibromialgia, não existe exames detalhados, não existe específicos, como por exemplo, vamos fazer um raio-x para ver se a pessoa tem quais são as partes que atingem a fibromialgia. Não. Então, mas no caso da doença ortopédica, o INSS analisa se aquela alteração realmente impede o exercício profissional. Então, aqui, por exemplo, a diferença de fibromialgia. A fibromialgia precisa ter mais detalhes, né? Precisa ter laudos mais detalhados, históricos terapêuticos, precisa ter relatórios, assim, minuciosos. No caso da doença ortopédica, né? Embora haja ali comprovação de uma alteração, o INSS vai avaliar se aquela alteração influi no exercício profissional da pessoa.
Porque assim, olha, notem aqui, preste atenção aqui, ó. O CID sozinho não garante benefício. Às vezes, a pessoa tendo apenas um laudo, com um diagnóstico, com um CID, pronto, já vou conseguir meu benefício no INSS. Não, o CID não garante benefício, tá? Então, doutora Raquel, se o CID não garante o benefício, o que é, então, o que realmente o INSS analisa? O que vai garantir a concessão do meu benefício? Então, o que o INSS realmente analisa, esse é um ponto importante. Por quê? Porque é analisado através da perícia médica, só que na perícia médica, o segurado precisa levar algumas documentações robustas, documentações detalhadas, né? Como, por exemplo, o INSS vai analisar relatórios médicos, exames, receituários, histórico de tratamento, evolução clínica, internações, encaminhamentos, frequência do acompanhamento médico. Então, perceberam aqui que são detalhes. É um prontuário médico. Tanto é que quando algumas pessoas me procuram para eu analisar a documentação médica, a pessoa me veio com um ou dois, né, relatórios médicos não conclusivos, só quero benefício porque eu tenho essa doença. Mas o que eu sempre oriento? Procure onde você fez o encaminhamento, procure onde você fez o tratamento e peça o prontuário médico. Por quê? O prontuário médico vai te trazer a informação completa. O prontuário médico vai te trazer a informação desde a primeira consulta, do primeiro exame, o antigo, até o último, até o recente. De todo o relatório médico, tudo que ele colocou ali, você assinou, o exame que você fez, dia tal, tal horário, no prontuário médico sai completo. Tá? É um direito seu. Ah, doutora, mas o hospital tal me negou meu prontuário médico. Opa, cabe entrar com uma ação judicial, um remédio constitucional, porque isso é uma garantia constitucional. Você tem direito ao acesso do seu prontuário médico, tá? Se isso está acontecendo com você, procure um advogado, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui, o INSS analisa com base nessa situação. Relatórios médicos, exames, receitas, históricos de tratamento, evolução clínica, internações, encaminhamentos, enfim, tudo que eu já narrei aqui, tá? Então, o que é perceptível aqui é a qualidade documental. Então, a pessoa tem que ter, não basta ter quantidade. A pessoa precisa ter o quê? A pessoa precisa ter o quê? Qualidade. Então, se a pessoa se tiver alguns documentos, mas que esses documentos são de qualidade, para comprovação devida, ótimo. Ah, eu tenho vários documentos. Tem gente que chega aqui com um monte de documentos, sacola, 2 sacolas, 3 sacolas de documentação. Gente, não é a quantidade, é a qualidade. Como que aquele documento vai comprovar a sua incapacidade? Como que aquele documento está comprovando o nexo causal para a incapacidade da funcional? Você não consegue trabalhar, ter uma vida laborativa. Qual que é a conexão, né, entre a incapacidade, a doença e o exercício da atividade? Isso que é importante. Então, muitos segurados apresentam um erro mais comum. O que mais acontece? Que muitos segurados apresentam laudos extremamente, notem, extremamente genérico. Eles acabam apresentando laudos, por exemplo, pacientes aqui que necessitam de afastamento. Só isso, né? Mas por qual motivo? Por quanto tempo? Quais limitações existem? Qual atividade ele não consegue fazer? Ou não consegue exercer? Então, sem essas informações, a prova médica fica fragilizada. Então, vocês perceberam aqui a grande importância? Porque a maioria dos laudos, repetindo, a maioria dos laudos são apresentados de forma extremamente genérica. Ou seja, apenas com um resultado assim. Paciente necessita de afastamento. Ah, afastamento por 90 dias. Ah, afastamento por, sei lá, por 60 dias. No caso, né, uma aposentadoria não seria esse o caso, porque a gente notadamente vê que é uma questão temporária, então seria um auxílio-doença. Ah, a pessoa está afastada conforme a análise do INSS, ou sei lá, enfim, de forma indefinitiva, que seja, estiver
escrito isso, mas só isso basta? Então, ele não, nesse relatório, o médico acabou não narrando por qual motivo, por quanto tempo, por quê, né? Quais as limitações que existem, qual é a atividade que ele consegue exercer, qual é a atividade que ele não consegue exercer. Então, perceberam a diferença de algo detalhado? Então, existe aqui uma grande diferença do laudo bom, um laudo de qualidade. Mas, doutora, então me fala aqui qual que é a forma que eu tenho que fazer para ter um bom relatório. Eu vou chegar na minha consulta agora, eu tenho consulta amanhã. Vamos lá, você está nessa situação? Ou essa semana? Eu tenho uma consulta essa semana, eu vou aproveitar que eu estou assistindo aqui o episódio da doutora Raquel, o podcast, e vou procurar anotar aqui as informações para eu levar na minha consulta. Opa, então vamos lá. Então, para ter um bom relatório médico, você precisa ter diagnóstico completo, CID, sintomas apresentados, ó, de forma detalhada, tá? Histórico clínico, tratamentos realizados, medicações utilizadas, limitações funcionais, prognósticos, incapacidade laboral fundamentada, olhem, incapacidade laboral fundamentada, aí sim, aí sim você vai ter um bom relatório médico. Porque aqui ficou claramente descrito, obviamente, gente, que o médico vai colocar em outras palavras, vai colocar o vocabulário que ele quiser, definir da forma que quiser, mas o importante é que tenha todos esses conceitos. Tendo isso, é um bom indício de que você terá um bom relatório médico, tá? Então, assim, na análise do INSS, provavelmente você terá uma probabilidade de concessão do benefício, tá? Então, a perícia médica não analisa apenas a existência da doença, ela analisa a prova técnica. Prova técnica, foi o que eu narrei aqui para vocês, ó, procurem a prova técnica da incapacidade. Agora, nós vamos entrar aqui. Nossa, o papo tá muito bom. Eu tô gostando. Vocês estão gostando? Eu tô gostando de compartilhar todo esse conhecimento para tentar ajudar vocês na próxima consulta, para vocês pedirem seus laudos, seus prontuários. E, claro, quero muito que vocês tenham a concessão de seus benefícios. Então, aqui vamos entrar no bloco Bastidores da Perícia Médica do INSS. Então, agora vamos falar dos bastidores, o que muitos segurados, o que você muitas vezes pode não estar sabendo, né? O que as pessoas mais desconhecem? Que existe alto volume de perícia. Isso é bom ou isso é ruim? Alto volume de perícias. Isso pode me prejudicar, doutora? Então, o que acontece? O sistema previdenciário, ele possui enorme demanda. Tem várias pessoas entrando com ações, pedidos administrativos, né, ações judiciais. Então, tem várias pessoas que têm, assim, um excesso de requerimentos, tem metas administrativas, pressão por produtividade. Então, venhamos e convenhamos, um perito médico tem a sua pressão. Inclusive, foi feito um convite para a pessoa, para um perito médico, a vir aqui no nosso programa para apresentar. De início aceitou, né? Mas esse perito, ele me disse assim, doutora Raquel, isso causa uma grande revolta nas pessoas, uma grande pressão. Então, vamos falar sobre outro assunto? Então, perceberam? Vamos se colocar no lugar do perito. Diante de uma situação do segurado, atrás, né, da entidade pública, né, existe uma grande pressão, existe metas administrativas, né, existe a questão da produtividade, né, eu posso recusar não sei quantos aqui benefícios, olha, por dia tem uma meta de posso assim conceder aqui tanto, né, tanto benefícios. Então existe toda uma questão por trás, uma questão interna do órgão público, que muitas vezes o segurado não sabe, tá bom? Então, esse aqui é um dos bastidores do INSS que eu estou compartilhando com vocês. Doutora Raquel, mas como você sabe tudo isso? Porque você defende os segurados. Bom, muitos não sabem, mas eu já trabalhei na Procuradoria-Geral da União, então, por certa maneira, eu já estive do lado do INSS, defendendo em alguns casos, né, na AGU, Advocacia Geral da União. Então, eu pude perceber como que funciona o lado interno. Mas, claro,
né, por N motivos, por muitas situações, eu vi que a minha missão aqui, meu propósito é defender sim o segurado, né? Mas eu conheço o lado interno, que é o que eu tô compartilhando aqui com vocês. Mas assim, ok, eu já entendi que existe a questão do alto volume de perícias, mas o que eu posso fazer para tentar ajudar? Porque eu já vi casos de médico e médico perito, né, e assistente. Existe uma diferença, doutora? Numa perícia médica? Sim, existe uma grande diferença. E é o que eu vou definir essa diferença para vocês, tá? Então, existe uma diferença entre médico assistente e perito. O médico assistente, ele trata o paciente. Ok, sabemos. O médico assistente trata o paciente. E o perito? O perito também trata paciente? Não. O perito avalia a capacidade laborativa. Perceberam a diferença? O médico assistente trata o paciente, né? Dá diagnósticos, dá medicações, ouve, tenta entender a situação, né? Dá o diagnóstico. O perito, na perícia médica, ele não vai analisar o seu caso, olhar para você, ó, faça isso, faça aquilo. Não, ele não vai fazer isso. Ele não vai, muitas vezes, nem olhar para sua cara. Infelizmente, é isso que acontece. Por quê? Porque ele vai avaliar apenas a documentação médica. Ele não vai avaliar você ali na hora. Porque ele não tem essa função, o perito. O médico assistente, sim. O perito não vai te avaliar, te diagnosticar ali na hora, tratar você ali na hora. Ele vai avaliar a sua capacidade conforme essa documentação médica. Por isso, eu estou ressaltando essa questão. Ressaltando essa questão. A documentação tem que ser de qualidade, não quantidade, tá? Então, perceberam aqui? São funções completamente diferentes. Por isso, o fato do médico particular afastar o paciente não obriga o INSS de conceder o benefício. Você já teve essa dúvida? Muitas pessoas já me indagaram. Tanto escritório, de forma pessoal, como de forma profissional, onde eu vou, a pessoa, mas o meu médico me afastou. Por que o perito não concedeu? O médico tem, eu tenho um laudo do afastamento do meu médico. Mas aqui entra a questão que eu estou falando aqui para vocês. Há diferença. Se o seu médico particular, o seu médico como assistente administrativo, assistente médico, te deu um afastamento, não quer dizer que o INSS vai conceder esse benefício. Porque o INSS, o perito, avalia a capacidade laborativa. Então, ele não vai te dar o afastamento te tratando. Então, devido a essa diferença, que muitas vezes tem um indeferimento e as pessoas acabam se confundindo, não entendendo, né? E aqui entra na questão dos bastidores. Uma outra questão que tem que ser avaliada e ter o conhecimento de vocês. Acredito eu que deva ser o desconhecimento de muitos essa questão, né? As doenças mais sensíveis, quais são? Mais sensíveis, as doenças que são mais difíceis de comprovar. Fibromialgia, transtornos psiquiátricos, doenças crônicas, síndrome do pânico, fadiga crônica, doenças autoimunes, lombalgias, né? Por que frequentemente elas dependem de análise subjetiva, de funcionalidade e de prova clínica robusta. Então, essas doenças são mais sensíveis. Elas precisam de mais comprovação. Porque, como eu disse inicialmente, existem algumas doenças que são de dores internas, né? Fibromialgia, dores crônicas, doenças autoimunes, né? Lombalgias. Então, tudo isso são doenças que é difícil de comprovar. Você pode ter a doença, você pode ter incapacidade, mas muitas vezes você não tem um deferimento. Por quê? Porque esse é o detalhe. A comprovação médica não está completa para o convencimento da avaliação do perito, né? Agora vamos entrar aqui na análise crítica da semana. Nós vamos entrar aqui, nosso bloco de análise crítica. Existem hoje, né, um grande debate sobre o equilíbrio entre proteção social e combate a fraudes previdenciárias. Nós vimos aqui episódios anteriores, né? Inclusive, estão lá no nosso canal os episódios.
Vão lá conferir, tá? Tá no canal Voxcast Previdência, no YouTube. Outros episódios, inclusive, num episódio que falamos sobre descontos indevidos, né? Nós falamos também sobre prova de vida, né? Então, assim, e foram profissionais que deram seus pareceres, né? Que isso que abordaram. Isso que abordaram. Proteção social, combate a fraudes previdenciárias. Então, o INSS ele precisa combater irregularidade. Isso realmente é necessário, né? Mas também é necessário garantir proteção a segurados verdadeiramente incapacitados. E, infelizmente, há golpes, né? Todos nós estamos sujeitos a golpes. Inclusive, muitos segurados, muitas pessoas de má fé, que têm, mas assim, não totalmente, ou que não têm, que tentam demonstrar para o INSS que tem. E muitas vezes é isso que prejudica uma pessoa que verdadeiramente tem a incapacidade. Então, o INSS tenta se proteger disso. Mas, infelizmente, nessa questão de se proteger, acabam atingindo direitos de segurados que realmente precisam do benefício. E muitas vezes o problema está justamente na dificuldade probatória. Então, por isso que é essencial a devida comprovação. Para mostrar, falar assim, INSS, não é golpe não, tô doente mesmo, é algo verdadeiro. Olha aqui minha incapacidade. Então, por isso que muitos trabalhadores que não possuem orientação, acabam apresentando documentação insuficiente, acabam desconhecendo critérios técnicos, acreditam que apenas o diagnóstico basta. Então, essas pessoas acabam recebendo a negativa, mesmo realmente estando em situações graves. Por isso que é importante ter a devida comprovação, tá? Vamos entrar aqui no bloco Estratégia Previdenciária. Ok, já entendi tudo. Doutora Raquel, já entendi toda a situação. Eu já entendi que precisamos ter documentos médicos. Já entendi como funcionam os bastidores do INSS. Já entendi o que é uma perícia médica, o que é um perito, o que o perito faz. Ok, já entendi. Tá, mas como que eu posso me preparar para uma perícia médica? Ó, vocês vão ter aqui algumas dicas, algumas orientações importantes. Vocês vão ter algumas orientações importantes que podem ajudá-los a se preparar para a perícia médica, tá? A perícia médica, telespectadores, não começa no dia da perícia. A perícia médica começa muito antes do dia marcado no INSS. Por isso, uma das estratégias, antes de marcar uma perícia médica, eu espero o cliente me trazer toda a documentação para que eu possa fazer uma devida análise. Então, fica aqui uma das dicas. Tenha toda a documentação, consiga toda a documentação completa, de qualidade, tá? Para você marcar o INSS. Porque se estiver ali, se você for numa perícia médica e não tiver documento de qualidade, simplesmente é um ponto a menos para você ter a concessão do seu benefício, tá? Então, vamos lá. Orientações fundamentais. Anotem aí. Mantenha tratamento regular. Mantenha tratamento regular. Organize exames cronologicamente. Já falei aqui em episódios anteriores. Tentem colocar por data. O mais antigo, o mais novo, por mês, por ano. Porque, sinceramente, o perito não vai chegar na hora e colocar sua documentação. Você vai levar 2 sacolas pro perito. Já até sei mais ou menos como que é. Então, você vai levar lá 2 sacolas, 3 sacolas, uma sacola cheia. Você vai levar. Tudo assim, vai jogar na mesa do perito. Aqui, doutor, aqui, perito. Eu tenho tudo isso aqui que comprova a minha doença. Você acha que o perito vai olhar folha por folha? Vai colocar ali a ordem cronológica para saber se teve a progressão, se evoluiu, ou se melhorou, ou se piorou. Você acha mesmo que o perito vai fazer isso? Então, organize exames cronologicamente, tá? Apresente receitas atualizadas. Apresente receitas de medicações que você está tomando, que você está utilizando, atuais, como também antigas, mas o principal, atuais, tá? Solicite relatórios completos, tenha prontuários médicos,
tenha exames que comprovam que você possui a doença e que você possui a incapacidade. Os relatórios médicos, como eu disse aqui, bato na tecla mais uma vez. Os relatórios médicos têm que ter o histórico, tem que ter a conexão, por que aquela doença te atrapalha nas atividades funcionais. Nesse relatório tem que ter a conexão, tá? Demonstre continuidade terapêutica. Demonstre para o perito que você está continuando fazendo o tratamento para ter a devida melhora. Explique limitações reais. Mantenha coerência documental, tá? Eu já vi casos, inclusive, de desconhecimento de muitos segurados, que no dia da perícia, a pessoa chega, né, toda bonitona, lindona, cabelo pintado, sobrancelha feita, batom, e chega assim, chique, né? Aí fala, doutora, eu tô doente. Aqui o meu laudo, aqui meus exames. Tá aqui, a pessoa tenta mostrar que tá bem, né? Chega lá tudo, vou tomar minha vitamina, vou tomar meu remédio. Uma pessoa que tem problemas que tem problemas que usa muletas. No dia da perícia nem vou mostrar que eu tô bem. Eu já vi casos de apenas isso. Mostrar para o juiz em questões judiciais, o perito ali na perícia médica judicial, nesse caso que eu estou mencionando, o juiz entender que, opa, a pessoa tá bem. Não demonstrou nenhuma incapacidade. Por quê? Porque quando você chega numa perícia médica, o perito vai colocar no relatório, no laudo médico, detalhes. A pessoa chegou no escritório acompanhada. A pessoa começou a andar normalmente. A pessoa abaixou. Então, são detalhes. É colocado tudo. A pessoa está corada. Um laudo sai completo. O perito coloca tudo. E aí, obviamente, que os advogados, os assistentes, inclusive o próprio juiz, vai ler o quê? Tá bom, a pessoa tá bem. No caso específico, a pessoa tinha o transtorno mal de Parkinson. E a pessoa, né, tremendo, aquela coisa, né, enfim, efeitos da doença, né, as consequências. E era visível que a pessoa, né, ainda mais quando fica mais agitada, mais nervosa, né, no dia a dia, aí começa a ter os efeitos, né, mais fortes. E aí a pessoa, nesse dia, para estar bem na perícia, para poder dizer tudo, né, não esquecer nada, tomou todos os remédios e tudo mais. E a pessoa que já tinha ajuda de terceiros para o acompanhamento da atividade comum, ela tinha ajuda de terceiros. No dia da perícia, para mostrar que estava bem, ela chegou lá simplesmente desacompanhada e sem a muleta, sem nada. Mas, poxa, a pessoa no dia a dia tem essa dificuldade. Mas no dia da perícia, ela chegou lá mostrando como se estivesse bem. Até o perito indagou. Mas você não veio acompanhado? Você não tem companhia? Né? Ajuda de terceiros? Aí ele falou assim, sim, eu tenho ajuda de terceiros. Então, cadê a pessoa para te acompanhar aqui? Perceberam? Às vezes, por desconhecerem, por saberem, por não terem a estratégia, a pessoa acaba se prejudicando e tendo um indeferimento por detalhes. Detalhes que têm um indeferimento do benefício, tá? Vou dizer aqui o que muito prejudica, tá? O segurado. Ausência de tratamento prejudica. Laudos genéricos, apenas dizendo assim, tem um afastamento. Defiro o afastamento. Algo bem simples, assim, genericamente. Isso prejudica, tá? Documentos antigos e isolados. Documentos que não tenham acompanhamento. Por exemplo, eu tenho um documento lá de 2005. Opa, estamos em 2026. Você tem documento de 2005? Qual é a ligação que você vai ter de 2005 a 2026? Né? Outra questão aqui que atrapalha, prejudica o segurado, a ausência de acompanhamento médico, tá? Então, muitos benefícios não são negados pela ausência de doença, mas sim são negados pela ausência de prova técnica. E isso de forma adequada. Vocês gostaram do episódio de hoje? Bom, olha, gente, foi bem assim detalhado em várias questões. Muitos detalhes que eu expus aqui para vocês que são de desconhecimento de muitos segurados. Verdadeiramente os bastidores do INSS, né? São vários detalhes aqui que eu expus, de forma que vocês podem melhorar e ter a concessão, a tentativa, sim, a tentativa da probabilidade de ter a concessão do benefício,
né? Então, muitos benefícios, eles podem sim ter a concessão em perícias médicas. A perícia médica não é um bicho de sete cabeças, ok? Vocês podem ter a concessão desde que tenham todas essas estratégias, façam todos esses detalhes que eu mencionei aqui para vocês. Não quer dizer que é algo garantido, não quer dizer que vocês, ok, a doutora disse vai ter, então, a concessão. Não. Não estou falando que vocês fazendo isso vão ter garantidamente a concessão, mas estou dizendo que se vocês fizerem dessa forma, conforme eu estou orientando, enfim, como eu estou conversando, compartilhando conhecimento, existe uma grande probabilidade de vocês terem algo positivo aí de resultado no INSS. Então, estamos chegando ao fim aqui no nosso programa, né? Gostei muito de estar compartilhando esse conhecimento com vocês. Nós hoje vimos que a perícia médica do INSS vai muito além do diagnóstico. O INSS avalia a incapacidade, avalia a funcionalidade, a atividade profissional, possibilidade de reabilitação e qualidade da prova apresentada. Isso é o mais importante. A qualidade, não quantidade, né? Porque é justamente por isso a informação, documentação, preparação técnica, tudo isso fazem toda a diferença na hora da concessão do benefício. Então, esse foi mais um episódio, tá, do INSS sob análise. Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também precisam saber dessas informações, também precisam saber dessas estratégicas, as orientações estratégicas para que possam ter a concessão de seus benefícios, para que possam se preparar, tá, para enfrentar o INSS, tanto de forma administrativa como de forma judicial. Então, para mais informações, no Instagram é @advogada Raquel Viana e meu telefone para contato é o 11 97546 1136. O telefone é 11 97546 1136, tá? 7546 1136. E inscreva-se aqui no canal Voxcast Previdência e ativem aí o sininho para mais notificações, para vocês acompanharem os próximos episódios que são disponibilizados todas terças-feiras às 9 horas. Voz que conecta, conteúdo que transforma. Até mais.